Meu nome é Alessandra Torres, sou nutricionista e estou diretora da divisão de Vigilância de Indústrias de Alimentos e Congêneres. Trabalho na Superintendência de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. Hoje vou conversar com vocês sobre treinamento em coleta de alimentos. O Sistema Estadual de Vigilância Sanitária busca assegurar para a população produtos que atendam a requisitos sanitários de qualidade. Dentro dessa perspectiva, há o Programa Estadual de Monitoramento da Qualidade Sanitária dos Alimentos, que é realizada anualmente com as vigilâncias sanitárias municipais. Então, todo ano, a Vigilância Sanitária Estadual faz esse programa com as vigilâncias municipais, onde alguns alimentos são pactuados para serem controlados no comércio. No momento de possibilidade de chuvas intensas e desastres decorrentes de chuvas, como ocorre geralmente no verão, a vigilância sanitária tem que estar preparada e redobrar os cuidados no que tange aos alimentos e água distribuídos e produzidos à população. Uma das ações da vigilância sanitária ao visitar um abrigo temporário pode ser a de coletar alimentos que possam estar associados a risco de contaminação. Por que esse risco aumenta nesses momentos? Refeições passam a ser produzidas em locais muitas vezes improvisados, por pessoas leigas nessa área, e sem um adequado controle por parte de um nutricionista ou um outro gerente que esteja vendo a qualidade desses alimentos desde a recepção até o transporte aos abrigos. E isso pode levar à ocorrência de crescimento microbiológico e contaminação dessa população. Outro risco pode ser também a contaminação durante o armazenamento desses alimentos nesses abrigos temporários, já que pode não haver as condições adequadas de armazenamento. Portanto, todas essas etapas do processamento do alimento, desde a produção até a chegada nos abrigos, serão avaliadas pelos técnicos da Suvisa durante a visita através de um roteiro de visita sanitária. Esse roteiro foi desenvolvido especificamente para os casos de desastres provocados por chuvas. A partir dessa ferramenta, se o técnico verificar, no momento da visita, que há uma necessidade de coleta de algum alimento, a mesma será realizada e a amostra será entregue no laboratório de referência, que é o LACEN-RJ. Esse laboratório fará a análise microbiológica do material coletado. Todos os alimentos e águas que possam estar contaminados, principalmente nesse momento de desastre, eles podem causar as chamadas DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos e água. A detecção precoce e a investigação oportuna desses alimentos são essenciais, pois assim permite identificar as fontes de contaminação e ajudar a eliminar essa contaminação, além de controlar e prevenir outros possíveis casos. Então, nesse momento, a Vigilância Sanitária Estadual, ela vai estar com um olhar mais educativo. A nossa intenção nesse momento é, junto com as outras equipes de defesa civil, de vigilância epidemiológica e outras equipes, estar ajudando essa população que já está tão desamparada, que já está desabrigada. Então, nesse momento, a nossa ação não vai ter um caráter tão fiscal, mas sim um caráter mais educativo. E aí, a gente fazendo essa coleta, a gente pode estar observando onde tem um risco maior de contaminação desses alimentos e estar colaborando para mitigar os riscos provenientes de uma possível contaminação. A Suvisa pode tomar algumas medidas com esse caráter mais educativo, como desenvolver programas educativos e criar até subsídios para novos regulamentos sanitários, além de melhorar a qualidade e segurança desses alimentos, melhorando assim a qualidade de vida e saúde da população, que já está tão desamparada, desabrigada nesse momento. Então, cabe à vigilância sanitária efetuar o trabalho de coleta de amostras, avaliando o motivo dessa coleta, contribuindo assim para a eficácia da análise laboratorial e utilizar esses resultados analíticos para a tomada de decisões. Então, o material necessário para a coleta de amostra é basicamente o equipamento de proteção individual, o EPI, composto por capote, toucas e luvas. Esse material já foi solicitado para o LACEN e vai estar disponível no laboratório para que os técnicos peguem antes da visita aos lugares em que nós estejamos colaborando, caso seja solicitado nossa ajuda. Além do saco de coleta,
as caixas isotérmicas, que serão usadas para transportar esse material, com geloque, e os termômetros. Eu trouxe aqui uma foto do saco de coleta que vai ser usado nesse caso dos alimentos prontos, que são os alimentos que, caso necessite, estaremos coletando durante a nossa visita aos abrigos temporários. Ele é transparente, o alimento vai ser colocado aí dentro, e essa fita amarela, ela vai ser usada como um lacre. Então, o técnico vai dobrar 2 vezes depois de colocar o alimento e depois vai fazer um movimento de giro para fechar bem esse pacote, esse saco. Como realizar as coletas? Então, primeiramente, lavar as mãos, né? Se não for possível e tiver um álcool a 70, utilizar álcool a 70. Pegar o saco de coleta para alimentos prontos para consumo e adicionar os alimentos em que você achou que pode ter um risco de alguma contaminação. Esse saco primeiro tem que estar identificado com o nome da preparação, a data da coleta, o horário e data da produção e o número do termo de apreensão de amostra, que eu vou falar mais adiante. E, se possível, registrar a temperatura no local do alimento. Então, aqui eu trago a foto do termo de apreensão de amostras. É o termo que a gente usa quando é feita a coleta de amostras. Ele é fundamentado no artigo 37 e 38 do Decreto 6538, de 17 de fevereiro de 83. Ele é lavrado em 3 vias. A via principal original vai ser deixada no laboratório. Uma via entregue para o responsável do abrigo e a outra via fica no bloco com a vigilância sanitária. Tem que ser preenchido com letra legível, né, de forma a não causar nenhum equívoco, para que as informações fiquem bem claras. Deve ser colocada a quantidade do alimento apreendido, a denominação desse alimento, a forma de apresentação. Então, se ele está num pote, se ele está em panela, se está num vasilhame, onde ele está armazenado sob refrigeração, está armazenado sob temperatura ambiente, e o local de produção. Então, se você está num abrigo e aquele alimento foi produzido naquele abrigo, coloque o nome do abrigo. Se ele foi produzido num outro local, coloque o nome do local onde ele foi produzido. O motivo da apreensão, né? E o tipo de análise solicitada, que no caso vai ser microbiologia. E a identificação do responsável pelo abrigo com a assinatura dele. Quando vamos coletar alimentos? Então, o técnico passou o roteiro de visita no abrigo e ele percebeu, pelos itens que ele foi ticando, alguns riscos. Então, por exemplo, percebeu-se que naquele local alguns alimentos são produzidos em outro local, não no abrigo onde está sendo feita a visita. É um critério para se fazer uma coleta, alimentos transportados. Alimentos produzidos no local, mas onde a gente percebeu que as boas práticas de manipulação de alimentos não estão sendo adotadas. É um motivo para coletar. Alimentos armazenados sem controle de temperatura. Alimentos armazenados em equipamentos de conservação, em que a gente observou que estão em estado inadequado de conservação ou de higiene. E uma suspeita de algum alimento contaminado, fraudado ou adulterado. Quando não devemos coletar um produto? Quando um produto estiver com prazo de validade vencido, por exemplo, produtos clandestinos, produtos que estejam claramente impróprios para consumo. Então, produtos com embalagem rasgada, amassada, enferrujada ou estufada, um alimento que já esteja parcialmente consumido e um alimento que esteja visivelmente deteriorado e adulterado. O que fazer nesse caso, então? A gente tem esse documento, que é o termo de apreensão e inutilização. É um dos documentos que temos normalmente na vigilância sanitária. Então, o técnico vai estar levando esse documento para lavrar em caso de alimentos que estão impróprios para consumo. Então, nesse caso, o técnico vai inutilizar esse alimento, onde ele tiver possibilidade de inutilizar, despreze esse alimento, joga algo que comprometa a utilização desse produto para garantir que ele não vai ser mais utilizado e lavra-se esse termo de apreensão e inutilização. Nesse termo, o técnico vai colocar, além de todas as informações do local, né, como o nome do abrigo, o endereço, o bairro, o CEP, o município, CNPJ caso possua, mas provavelmente não vai ter. Ele vai colocar a data e o motivo pela inutilização daquele alimento. Então, produto deteriorado,
produto com presença de insetos, produto estragado, tá? Depois que colocar o motivo da apreensão, vai colocar o produto que está sendo apreendido, as unidades, né? Então, tantos sacos, tantas latas, o lote, a marca, a data de validade, data de fabricação, registro caso possua e o fabricante com o seu CNPJ. Vai dar para o responsável pelo abrigo assinar. E é importante salientar que, para cada lote de produto desprezado e inutilizado, tem que ser lavrado um termo de apreensão. Então, por exemplo, se você encontrou feijão com um bicho, com algum inseto, e vai desprezar, você vai olhar os lotes e separar por lotes. Para cada lote desse produto, você vai lavrar um termo de apreensão e inutilização diferente. E aí a mesma coisa, a primeira via principal fica conosco e uma das vias é entregue para o responsável pelo abrigo.